E eu nunca vi eles fazerem isso. E eu tinha colocado a data de abril, que eu iria em abril, e eu fui em março, no dia 29. No dia do meu aniversário, eu passei em Termas de Jurema. Um presentão do universo, né? Na época que eu tava começando a pesquisar sobre a lei da atração, como que isso funcionava, eu ficava fazendo pequenos testezinhos, assim, e eu cocriava até algumas coisas. Mas tinha uma coisa que eu queria muito, muito na época, que era viajar pra Termas de Jurema. Era um lugar que eu já tinha viajado quando era pequena. Pra quem não sabe, é um resort. Eu tinha viajado com os meus pais e com os meus irmãos. Eu viajei algumas vezes pra lá. E eu queria porque queria voltar pra lá. Só que quando eu falava sobre isso pra minha mãe, por exemplo, a reação dela era até agressiva, assim. Então eu falava sobre isso e ela, não, tá louco, imagina. Ou ela dava risada, sabe aquela risada sarcástica, assim. Daí ela falava que era muito caro, que tava impossível ir pra lá. E aí eu nunca tinha pesquisado muito a fundo até então, mas eu já conhecia a lei. Tanto que com o meu ex-namorado, eu tentei uma vez manifestar a viagem também. E com ele foi mais ou menos assim. Eu mandei e-mail pra lá. Daí eles responderam falando que só tinha café da manhã e era um valor absurdo. E eu olhei aquilo e falei, não, então até tal dia eu vou ter esse valor. Né, e tentei botar uma... Eu não lembro, na verdade, se na época eu tentei colocar data, mas eu falei que eu ia conseguir esse valor. E aí entra uma coisa importante, assim, que eu acho sobre a lei, né? Tentar colocar uma data. A palavra tentar, pelo menos pra mim, já me remete o fracasso. Uhum. Você não acha? Tipo assim, eu vou tentar fazer isso. Aí se não der, tipo, você vai de forma despretensiosa. Então, tipo, é como se você realmente não acreditasse naquilo. Sim. Tentar é você dar margem pra não acontecer. E quando você dá margem pra não acontecer, você confunde a lei. E ela não vai funcionar. A lei funciona dependendo da forma como você coloca energia naquilo. E na época, meu ex-namorado não era nada místico, apesar que eu acredito que a lei não é algo místico, tá? Eu acho que não. Mas, enfim, fazia parte do meu universo, né? Eu sempre fui muito mística, muito holística, enfim. E ele não era. Então era tipo assim, ai, que bonitinho ela brincando de manifestar as coisas. Então eu falei pra ele que eu ia manifestar e ele tipo, beleza, amor, faz aí. Mas não acreditando realmente em mim. E o fato dele não acreditar, somado com eu não acreditar, são duas pessoas colocando uma mesma energia negativa naquilo. E não só isso, a tua mãe também colocando barreiras e crenças Sim, limitantes, né? exatamente. Então eu não consegui manifestar na época. Na época eu estudava várias ferramentas e modos de manifestação, né? Então escreve 55 vezes, faz Ho'oponopono mágico, 33 faz. vezes 3. Escreve num papel e deixa em um lugarzinho, né? E daí nessa época eu fazia essas técnicas também. Só que eu queria tanto ir que eu decidi que eu ia independente da lei funcionar ou não. Ou no caso de eu fazer a lei funcionar ou não. A favor disso, né? E aí eu pesquisei vários vídeos sobre isso e tal. Aí eu fazia tudo que aqueles vídeos falavam. Então eu comia, imaginando que eu tava comendo lá. E eu lembro até hoje de um produto que eles usavam pra limpar o banheiro na época que eu ia quando era pequenininha. Assim, gente, eu ia com 8, 9 anos. Menos até, tipo, 7 anos, né? Que eu comecei a ir mesmo foi com 7 anos. E eu lembro até hoje do cheiro do produto que eles usavam pra limpar o banheiro. Então eu fechava o olho e ficava imaginando, ficava lembrando daquele cheiro, lembrando daquela comida. E aí eu escrevi em um caderno como que eu queria que fosse a viagem. Eu escrevi nos mínimos detalhes, assim. E aí eu gravei falando, né, pelo celular. E eu escutava 2 vezes ao dia. Então eu acordava, colocava pra tocar, fechava o olho e ficava imaginando. Isso quando eu acordava e quando eu ia dormir. E eu botei uma data. Eu falei que eu iria em abril. E joguei pro universo que eu iria em abril. E eu tava tão determinada a fazer isso acontecer que eu não duvidava em nenhum momento que iria acontecer, porque eu ia fazer acontecer independente da lei ou não. Então eu não dei margem pra dúvida. E aí o que eu fiz foi ficar olhando todos os dias ali no Insta e no site deles pra ver como é que estavam os preços e tal. Cheguei a pedir orçamento. E aí eu pedi orçamento pra abril e a mulher mandou pra mim lá o mesmo preço que eu tinha visto há anos atrás, só que tinha subido um pouco, lógico, né? Porque tudo subiu. Eu falei, tá, beleza, eu sei que o dinheiro é esse. Não coloquei um caminho, eu só sabia que eu ia. E aí eu já acompanhava as redes sociais deles, mas eu comecei a acompanhar mais frequentemente. Eu faço aniversário dia 29 de março. E aí eu vi no site deles
que eles fizeram uma puta promoção, assim, pela metade do preço, entre os dias, se eu não me engano, era... Dia 27 e dia 30 de março. Isso. Só que no dia 27 ele tava viajando. Ele ia voltar de viagem dia 27 à noite. Então não daria pra gente ir. Só que se a gente fosse depois, né, dia 28 pra voltar dia 30, ia ser muito pouco tempo. E eu falei, meu, é bem no meu aniversário. Vai pegar exatamente o dia 29. E aí eu liguei pra lá e tal, né? Falei com a mulher. Falei, será que dá pra gente ir dia 28 e voltar dia 31 e vocês estenderem um pouquinho? E a gente conseguiu fazer com que eles estendessem. A gente pagou metade do preço em uma promoção que eu nunca vi eles fazerem e eu acompanhava as redes sociais deles todos os dias há meses. E eu nunca vi eles fazerem isso. Uhum. E eu tinha colocado a data de abril, que eu iria em abril, e eu fui em março, no dia 29. No dia do meu aniversário, eu passei em Termas de Jurema. É um presentão do universo, né? Aham, exatamente. Uma coisa interessante que você falou sobre o caminho é que um detalhe é que ela mandou mensagem para eles perguntando sobre uma data específica em abril que ela gostaria de ir. Então ela fez uma cotação com eles, podia acho que dia 20 ou dia 24, que a nossa ideia era mais ou menos ficar 4 dias. Então ela fez essa cotação com eles, perguntou tipo quanto que custava, né, ficar esses 4 dias. Ela falou, não, como é em abril, então vou em abril. E aí eu conecto com o ponto que ela falou sobre colocar um caminho, no próprio caminho, né? O que eu quero dizer com isso? Você tentar chegar em um objetivo trilhando o seu caminho e não um caminho de menor resistência, que é o que a lei fala, né? Você tentar fazer uma árvore crescer da sua maneira, ao invés de deixar a árvore crescer da maneira dela. Você entende o que eu quero dizer? Então, assim, ela tentou nessa data, do dia 20 ao dia 24, e o preço dessa data era de R$ 5.800, então era praticamente R$ 6.000 para os dois, para esses 4 dias. E aí, quando ela ficou sabendo da promoção, ela entrou em contato com eles e o valor era tipo R$ 3.000 para a gente ficar os 4 dias lá. E detalhe, era all inclusive. Então, assim, não só foi melhor do que a gente esperava pelo fato de ser antes e mais barato, mas também era all inclusive, que era algo que, tipo, pelo que a gente sabia, a gente não tinha certeza se eles faziam, porque a gente tinha esse histórico de que eles faziam alguns pacotes só com café da manhã. Então, foi assim, é tudo perfeito. Na minha visão, como uma pessoa que na época eu era muito cético, eu sempre fui muito racional, então essa minha racionalidade sempre trazia muita dificuldade de acreditar, porque todo esse conjunto de lei da atração e tudo mais, ele necessita da sua crença. E você acreditar em algo que não tem racionalidade é muito difícil quando você é muito racional. Então, pra mim foi muito difícil. Por isso que foi ela que cocriou. Porque eu falei, não, vai, eu tô te apoiando, mas, tipo, eu não sei e eu não consigo. Tipo, eu até queria acreditar, mas eu não sabia como, eu não tinha coisas palpáveis para poder fazer isso. Essa foi uma experiência que me transformou a forma como eu enxergo isso, né? Porque é algo que simplesmente aconteceu de forma tão automática e natural que, tipo, não tem como não ser. Sabe? E aí você pode pensar, tipo, tá, mas você ficou olhando todo dia e conseguiu uma pechinche, conseguiu um desconto. Tipo, beleza, isso pode acontecer, pensando numa ótica mais racional. Mas você concorda comigo que são muitos fatores em conjunto que compõem uma coisa, tipo, que dá pra se chamar de obra-prima? Tipo, era no dia do aniversário, era antes do que a gente esperava, era mais barato, era o que a gente queria... E era no lugar que a gente queria, da forma como a gente queria, tudo perfeito, sabe? Então, tipo, não tem como ser... Com o dinheiro que a gente tinha naquele momento. Exatamente, não tinha como ser então uma a gente não recebeu mais dinheiro. Foi o próprio resort que se adequou ao dinheiro que a gente tinha. Exatamente. Tipo, se isso não é lei, isso é o quê? E aproveitando o gancho do que ele falou sobre ele ser cético, diferente daquela experiência que eu tive com o meu ex-namorado, que também era super cético, eu não fiquei falando pra ele o tempo inteiro que eu tava fazendo as coisas. Que eu tava comendo, imaginando que eu tava lá, que eu tava sentindo o cheiro daquele produto que eles usavam pra limpar banheiro. Porque eu sabia que se ele falasse, eu não tô conseguindo acreditar como você, eu ia desanimar. E assim, não foi porque eu não falei pra ele que a lei funcionou. E é isso que eu quero trazer pra esse vídeo. Eu não ter falado pra ele não é uma ferramenta pra ajudar a lei a funcionar. É uma ferramenta pra ajudar você a acreditar. Então funcionou pra mim. Talvez pra outra pessoa, a pessoa poderia ter falado pra ele que ela tava cocriando e ele ia desacreditar e a pessoa ia continuar naquilo. Então, no caso, a ferramenta não se aplicou para aquela pessoa. Então, o que eu quero dizer é, as ferramentas são para você.
Elas não são para a lei funcionar. Nessa nossa trajetória, tanto minha quanto dele, a gente entendeu como a lei funciona para nós. Talvez ela não funcione assim para você, mas para nós a gente entendeu que ela é assim. São 2 passos muito simples. A gente manifestou várias coisas lá, várias micro coisas, mas 2 coisas que marcaram muito foi que quando a gente tava indo para lá, né, durante a viagem, eu queria muito comer camarão. E eu tava com vontade de comer camarão e tal, eu falei, cara, eu cocriei uma viagem para Termas de Jurema, que eu queria cocriar faz anos. Você acha que eu não vou conseguir cocriar camarão? E eu com vontade de comer camarão, eu sei que eu cheguei lá, tinha um café da tarde. Era um café da tarde, era tipo assim, 5 horas da tarde, tinha estrogonofe de camarão no café da tarde. Foi surreal aquilo. Isso é muito E nos surreal, últimos dias, quando a gente tava quase indo embora, a gente queria, né, durante esses dias, ter andado de bike. Na época esse aqui tava fissurado em bike, até hoje mas na época ele tava começando, né? E a gente queria, porque queria andar de bike. E a gente falou, não, a gente vai andar. Só que a gente pensou em criar esse momento. Não exatamente pagar por isso, porque lá esses passeios são pagos, né? Então, Sim. bike, cavalo, enfim, pedalinho, é tudo pago. E aí a gente participou de uma brincadeira, né? Que tem, tipo, os tiozinhos de Recreação, né? recreação lá que fazem brincadeiras com adultos também. E aí tinha essas brincadeiras. Você tinha que acertar a música. Acertar a música. E aí tinham os prêmios. E um desses prêmios eram 2 vouchers pra andar de bike. Tá, mas veja como que a gente ganhou esses vouchers. A gente ficou em 3º lugar. E no final, tinha Tinha um sobrado um chá e os vouchers. E aí a pessoa que ganhou antes da gente, ela foi lá e pegou o chá. Escolheu chá, cara. Cara, é tipo, E a qualquer gente ganhou chance 2 de ganhar um vouchers chá, pra tipo. andar de bike. E tipo assim, não era um senhor que queria tomar um chá, era uma pessoa, tipo, jovem, que queria um chá. O mais louco disso não é só isso, é que assim, a gente foi muito ruim nessa brincadeira, tipo, a gente errou tudo. A ideia era você, tipo, começar a ouvir a música e dizer que música que era aquela. Tocou uma música que ela sabia, que começou, a primeira nota musical daquela música começou a tocar e ela já sabia que era Michael Jackson, fã de Michael Jackson. Igual uma desesperada. Eu Daí, sei. foi o único ponto que a gente fez e a gente, tipo, foi classificado para receber o prêmio, né? E, tipo, sobrou pra gente esse prêmio de andar de bike. Então, tipo assim, é surreal. Surreal, cara. E aí a gente entendeu que a lei não funciona com ferramenta. Ela funciona se você não duvidar. Uma coisa que ajuda muito é você imaginar como se você já tivesse aquilo. Mas assim, não tô falando pra você tirar um tempo em casa, sentar em um sofá e ficar horas imaginando. Não, é assim, menos de 1 minuto. O que eu fazia pra conseguir cocriar essas coisas era imaginar simplesmente que eu tava batendo a mão na água. Porque lá tem piscina e eu imaginava que eu tava batendo a mão em uma piscina específica que eles têm lá, eu sabia qual que era. E eu só imaginava essa cena, assim, da água, eu batendo a mão na água. E aí a bike também, eu imaginei eu encostando no guidão dela. Eu conseguia sentir a textura da borracha. E foram segundos que eu consegui sentir aquela textura. E foi só. Essa é a forma que eu uso pra emanar. E aí o Igor aprendeu a fazer isso também. E é assim que a gente manifesta as coisas hoje. Não usa técnica, não usa nada. Mas se você quiser usar as técnicas, é super bem-vindo porque elas te fazem acreditar. Assim, sobre a lei, é muito importante que você saiba o que funciona pra você. Por exemplo, ela estava falando sobre usar os sentidos dela para enxergar aquela realização, aquele sonho acontecendo. Então, assim, ela usou o tato. Se você se conecta mais com a audição, então tente se imaginar, tipo, se você quer ir para um lugar que tem a natureza, por exemplo, se imagine lá ouvindo o som dos pássaros, o som daquele ambiente. Se você se conecta mais com a visão, visualize aquele lugar que você quer ir, visualize aquilo que você quer. Se você se conecta mais com o olfato, então tente remeter cheiros e aromas que te fazem sentir aquilo. Para a Bia funciona essa questão de ela sentar 1 minuto ali e pensar sobre isso. Às vezes para você funciona você falar para os outros o contrário dela, porque às vezes falar para os outros é você tornar isso realidade. Então, tipo, tornar isso realidade para você faz sentido e você está cada vez mais chegando perto daquilo que você quer. Então, tipo, é você que faz, não são as ferramentas e nem a lei, é você. A lei existe, ela funciona. E é você quem constrói isso. E é por isso que eu falo que a lei não é algo místico, porque ela existe independente de você acreditar ou não. Igual a lei da gravidade. Não interessa se você acredita ou não, ela continua funcionando, você continua andando pelo chão e é por causa disso que você não sai flutuando por aí, whatever o que você acredita. A lei funciona da mesma forma.
Então, por isso que eu acho que não é algo místico, porque é a mesma coisa que alguém chegar e falar que você é um jovem místico porque você acredita que a gravidade existe. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo que a gente está trazendo e você sentir no coração que você tem que incentivar a gente de alguma forma, então considera se inscrever aqui, porque a gente está criando esse espaço para a gente crescer junto. Ative o sininho para receber notificações.